Que bênção, irmãos, é podermos estar novamente palestrando, falando sobre os tópicos que o Salvador Jesus Cristo nos deixou, nos incentivou a estudarmos, a lermos suas palavras. Eu sou grato pela bênção de poder estar compartilhando essas mesmas palavras com meus irmãos no Senhor. Eu sou grato também pela bênção de poder ter uma família, saúde e todas as coisas necessárias, certo? E como está no título do vídeo, acredito que você já viu que o que vamos falar hoje é sobre batismo. O que é o batismo? Batismo, segundo o Guia de Estudo das Escrituras, diz que significa mergulhar ou imergir. O batismo por imersão na água efetuado por quem possui autoridade. É a ordenança introdutória do Evangelho, necessária para que a pessoa se torne membro da Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias. É procedido pela fé em Cristo e pelo arrependimento. Então, quando a gente foi batizado, a gente obteve uma coisa que se chama perdão pelos nossos pecados. Todos nós temos essa bênção. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre 3 tópicos: batismo, batismo de criancinhas e a ordenança do batismo. Bom, para iniciarmos a mensagem, eu gostaria que você pegasse aí a sua Bíblia e fosse em Mateus 3, pegou? Mateus 3, para quem está chegando agora. Vamos iniciar lendo ali no versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é poderoso do que eu, cujos silhares não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Opa,
Aqui tem um segredo. Eu gostaria de dizer aos irmãos que essa mensagem vai ser um pouquinho extensa. Então, eu preciso de 15 minutos. 15 minutos. Bom, então o batismo ele é isso. A gente tem dois batismos. Como assim dois batismos, Thiago? Dois batismos. Um com a água e um com fogo, que é a confirmação, o dom do Espírito Santo. Então, nesses dois batismos, Jesus Cristo se refere a esses dois batismos, certo? Então veio Jesus da Galileia e João, junto do Jordão, para ser batizado com eles. João opunha-se, porém, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixai por agora, porque assim os convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então, João Batista, ele não queria batizar o Senhor, porque ele disse: eu sou imperfeito, eu sou pecador e vou batizar o imperfeito, não pode. Mas Jesus disse: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, logo depois que Jesus saiu da água, desceu sobre ele o Espírito Santo. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, quando Jesus Cristo foi batizado, ele saiu da água, né? E o Espírito Santo estava com ele, veio com ele. Então, Jesus Cristo, ele gostaria de, se batizou por João Batista, batizou Jesus, né? E como eu já disse, a gente vai ver uns tópicos, então hoje a mensagem vai ser um pouquinho longa, 15 minutos eu preciso. Então, para nós iniciarmos a mensagem, depois de lermos essa escritura, eu gostaria de conversar com vocês por que batizamos criancinhas. O Senhor disse que a prática é desnecessária de batizar bebês e crianças abaixo da idade da responsabilidade, que é 8 anos. Então o Senhor disse que essa é uma prática abominável aos olhos do Senhor. Porque quando uma pessoa não tem pecado, ela não merece de batismo. Porque o batismo é para a remissão de pecados. Então é uma prática abominável.
Isso nós podemos ler lá em Moroni 8, do 10 a 21. Eu gostaria de que vocês abrissem aí na sua Bíblia, no seu livro de Mórmon, Moroni 8:10. Eis que te digo que isto deverão ensinar arrependimento aos e batismo aos que são responsáveis e capazes de cometer pecados. Sim, ensina os pais que devem arrepender-se e ser batizados e tornar-se humildes como suas criancinhas. E serão todos salvos com suas criancinhas. E suas criancinhas não necessitam de arrependimento nem de batismo. Eis que o batismo é para arrependimento, a fim de que se cumpram os mandamentos para a remissão de pecados. Assim, porém, estão vivas em Cristo desde a fundação do mundo. Se não for assim, Deus não é um Deus, é um Deus parcial e também um Deus variável, que faz a acepção de pessoas. Porque quantas criancinhas morreram sem batismo? Portanto, as criancinhas não podiam ser salvos sem batismo. Devem ter ido para o inferno. Então, nessa escritura fala que se o Senhor aceitasse a prática de batismo de criancinhas, ele não seria um Deus justo. Porque quantas pessoas, quantas crianças morreram sem ser batizadas? E elas não adquiriram ainda a idade da responsabilidade. Então essa prática é desnecessária e ainda maior. É abominável aos olhos do Senhor. Então não deveis batizar criancinhas. Eis que vos digo que aquele que pensa que as crianças necessitam de batismo está no fel da amargura e nos laços de iniquidade, porque não tem fé, nem esperança, nem caridade. Portanto, se morrer com esse pensamento, deverá ir para o inferno. Pois é grande iniquidade supor que Deus salva uma criança em virtude do batismo, ao passo que outra deve perecer por não ter sido batizada. Então aqui fala que aqueles que acham essa prática, que cometem essa prática, não, o Senhor abomina isso. Então eu não vou ler todas as escrituras, senão fica muito grande. Mas para encerrarmos, eu vou ler o 18 e o 20. Pois sei que Deus não é um Deus parcial, nem um ser variável, mas é imutável de eternidade em eternidade.
E as criancinhas não podem arrepender-se. Portanto, é grande iniquidade negá-las as puras misericórdias de Deus, porque estão todas vivas nele, em virtude de sua iniquidade. E aqueles que dizem que as criancinhas necessitam de batismo, negam-se misericórdias de Deus e despreza expiação e poder de sua redenção. Então você que acha que o batismo de criancinhas é necessário, tá? Que não sou eu que estou falando, o Senhor abomina isso. Porque é a mesma coisa que você negasse a expiação dele. Então Jesus Cristo expiou os nossos pecados. Mas as criancinhas não necessitam de batismo. Ai desses, porque estão em perigo de morte, inferno e tormento sem fim. Digo isso destemidamente. Deus ordenou-me. Ouvir essas palavras e atentar-se para elas. Caso contrário, elas testificarão contra vós no tribunal de Cristo. Então, pessoal, não devemos fazer batismo de criancinha. Ok? Outro tópico que eu gostaria de falar com vocês é como deve ser feito esse batismo. Então, como deve ser feito, né? Então, nós sabemos que o batismo é por imersão. Então, a pessoa deve entrar na água e a pessoa segurar o punho dessa pessoa, erguer o braço direito em ângulo reto e dizer assim, essas palavras: tendo sido comissionado por Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu posso dizer para vocês que eu gostaria muito de batizar alguém. Só que é difícil para mim porque eu tenho essa limitação. Então, mas eu gostaria muito de ter essa oportunidade. Um dia será que o Senhor permitir, né? Gostaria de ler outra escritura com vocês. E aconteceu que o Senhor falou com Adão, nosso pai, que Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor. E foi levado para a água e foi mergulhado na água e foi tirado da água. Então isso eu nem sabia, mas Adão também foi batizado. Então todos nós devemos ser batizados. Primeiro, da forma correta. Segundo, por alguém que possui autoridade.
E terceiro, pela fé em Cristo. Então tem um hino da primária que eu gosto muito, que diz o seguinte: vou cantar aqui para vocês assim. Procuro um arco-íris depois que a chuva cai, e penso na limpeza que uma boa chuva faz. Terei a vida limpa como a terra pode chover. Vou cada dia ser melhor, depois com Deus viver. Nas águas do batismo, meus erros ficarão. Serei assim perdoado e viverei em retidão. Terei a vida limpa como a terra pode chover. Vou cada dia ser melhor, depois com Deus viver. Então, irmãos, como diz essa música, todos nós vamos ser perdoados por meio do batismo. Nós vamos ter uma vida nova. E aí nós vamos decidir depois ali o que a gente vai fazer com essa vida nova. Então gostaria de encerrar essa mensagem dizendo que eu me lembro do dia do meu batismo. Era um sábado, e nesse sábado foi muito especial porque foi onde eu conheci e reconheci meu Senhor como meu Pai Celestial. Ele vive. E no dia que eu reconheci Ele como meu Salvador, eu fui batizado pelo bispo Adão. Ele possui autoridade. Eu testifico isso para vocês. Eu sei que Jesus Cristo vive, que Ele é um Deus justo, que crianças não necessitam de pecados porque eu dei batismo, porque elas não têm pecados. E se o Senhor exigisse isso, ele seria injusto. E ele sendo injusto, ele deixa de ser Deus. Então, eu sei disso. Então, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de terminar com uma oração. Querido amado Pai, que habitas nos céus, obrigado, Senhor, por esse dia, por que possamos ouvir tua voz, Senhor, e usa-me. Obrigado por usar-me como um canal de bênção para a vida dessas pessoas. Senhor, que elas entendam a doutrina do batismo, a doutrina de chegar-se a Ti, de viver em Ti e de morrer em Ti também, Senhor. Obrigado por tudo e por todos. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Sou testemunha de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.